Minha saudação aos irmãos e irmãs aqui presentes, mas também os que nos acompanham pelas redes sociais da nossa paróquia, hoje também transmitida pela rádio Grito do Ipiranga. É uma alegria nesta noite podermos partilhar a palavra de Deus, nessa certeza de que a palavra de Deus, ela nunca pode faltar em nossas vidas, sobretudo nos tempos em que nós vivemos, diante das dificuldades, dos desafios, diante de tantas orientações, de tantas propostas. A gente precisa firmar mais ainda as nossas vidas na palavra de Deus, na certeza de que Ele sempre nos conduz para o melhor, e que Ele sempre nos mostra a verdade, sempre nos mostra o amor, sempre nos mostra de como a gente deve caminhar por este mundo, cada vez mais colocando em prática as verdades do Evangelho. Exatamente para isso que aqui nós viemos, para deixarmos que o nosso Deus fale ao nosso coração. Adentramos a casa de Deus nessa certeza de que aqui nós não recebemos uma palavra qualquer, mas recebemos a palavra de salvação, a palavra boa, não é? A semente boa que é plantada em nossas vidas, a boa nova. A palavra evangelho significa boa nova, e aqui a gente deve receber esta palavra e sair com ela nas nossas vidas, para que assim nós sejamos também multiplicadores da boa nova, sejamos multiplicadores das propostas de Deus. Sabemos que estamos vivendo esse mês dedicado às missões, e temos firmado a nossa reflexão, sobretudo nesse aspecto do discipulado, mas também, a partir do momento que nós somos discípulos, a gente precisa também assumir a missão, sermos missionários, levando a palavra de Deus, levando a boa nova, fazendo com que esta palavra recebida, ela gerando bons frutos, a gente possa também oferecer esses frutos da boa nova àqueles e aquelas com os quais nós convivemos. O nosso Deus nos fortalece, nos abençoa a cada dia, exatamente para que a gente possa criar a coragem, a disposição necessária para sermos seus anunciadores, seu anunciador. A cada dia procurando deixar que esta palavra, ela possa produzir vida em abundância, como nos recorda São João no capítulo 10. Então é preciso assumirmos aquilo que Deus pede de nós. E as leituras de hoje, elas dão ênfase a um Deus que é sempre libertador, a um Deus que vem ao encontro de todos. Essa parte de refletirmos sobre um Deus que é libertador, talvez não seja tanta novidade para nós. Talvez a grande novidade seja de como nós estamos acolhendo esse Deus que vem ao nosso encontro para nos libertar, para nos oferecer a vida nova, a salvação, para nos resgatar das situações de miséria, de pecado, para nos tirar das trevas. Então a gente precisa a cada dia estarmos atentos aos propósitos de Deus, para que diante das situações difíceis, diante às vezes do nosso distanciamento das coisas de Deus, a gente possa abrir mais a nossa visão e percebermos que de fato nós estamos sempre necessitando da conversão, da mudança de vida, para acolhermos com toda a força, com toda a coragem, os ensinamentos de nosso Senhor. Libertação. Não existe nada pior nesta vida do que a opressão. A pessoa viver oprimida, não é? A pessoa não poder decidir, não é, por si mesmo. A pessoa não poder caminhar com dignidade. A pessoa não poder expressar o que pensa, o que sente. Isso é terrível, né? Isso deixa de fato o ser humano numa situação difícil. Por isso Deus viu e vê essa situação da humanidade, vem ao nosso encontro, né? Vem ao nosso encontro constantemente, porque Ele quer sempre nos tirar de situações miseráveis, de situações difíceis. É o Deus da vida, e constantemente nos evangelhos a gente vai percebendo nas ações de Jesus Cristo como Ele ia libertando as pessoas, como Ele ia curando os doentes, como Ele ia levando uma palavra de salvação, uma palavra de vida nova,
como ele procurava a cada dia encorajar mais e mais as pessoas. E não é esse o papel que a igreja constantemente procura fazer? Seguindo o exemplo daquele que veio para nos salvar, a igreja sempre é um instrumento de Deus, um instrumento de salvação. Ela procura atualizar a palavra de Deus na vida das pessoas. E como é bom a gente poder chegar ao domingo, ou até às vezes durante a semana, participar de uma celebração da Santa Missa e sairmos mais convictos das coisas de Deus, sairmos abençoados, né? É o que Deus faz constantemente quando a gente se volta para Ele. Ele sempre nos abençoa, sempre nos dá a dignidade da gente poder caminhar com mais firmeza neste mundo. Nesse propósito de um Deus libertador, nós víamos no texto do Evangelho que Jesus, saindo de Jericó em direção a Jerusalém, Jericó era a última cidade para se chegar à grande cidade de Jerusalém, não é? Esse caminho de Jericó a Jerusalém, Jesus se depara com alguém que estava à margem da vida, à margem da sociedade, um homem que era cego, que vivia pedindo esmolas devido à sua condição, evidentemente passava ali por situações precárias, excluído da vida, colocado à margem, né? E diante daquela realidade, Jesus caminhando para Jerusalém com seus discípulos, uma multidão assim de fiéis, o acompanhava, e aí, diante daquela realidade de um cego gritando, aqueles que peregrinavam com Jesus tentam abafar a voz daquele cego, tenta calar, não é, a sua voz. E o cego gritava: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, não é? Ele reconhece, portanto, Jesus não simplesmente como um profeta, mas como o Messias. Reconhece que Jesus poderia fazer por ele aquilo que muitos não conseguiriam fazer, que era exatamente dar ao cego a cura para que ele pudesse caminhar com as suas próprias pernas, pudesse caminhar com dignidade. Meus irmãos e irmãs, diante dessa realidade, desse texto em que nós estamos refletindo, nos faz pensar algumas questões ligadas à nossa caminhada como povo de Deus. Será que nós fazemos parte desta multidão, nessa multidão que caminha a cada dia, também em direção a Jerusalém, em direção aos céus? Jerusalém era o lugar que Jesus iria passar pela morte, passar pela cruz, mas também é o lugar da ressurreição. Assim como a gente está caminhando, peregrinando a cada dia em direção aos céus. E nós não queremos simplesmente fazer parte de uma multidão que tenta calar os que gritam, sobretudo aqueles e aquelas que se encontram mais necessitados. Você começa a imaginar o grito da humanidade, o grito daqueles que lutam por justiça, por vida com dignidade, daqueles e daquelas que estão neste mundo, e às vezes os que se dizem cristãos tentam calar a voz dos que gritam, né? A voz dos que estão passando por sofrimentos, não é? Aqui simbolizado por essa cegueira, não é? Diz que o maior cego é aquele que não quer ver, não é? E de fato tem muita gente que tem a visão perfeita, a visão física, a visão humana, mas falta aquela visão espiritual, como faltou a visão espiritual daqueles que peregrinavam com Jesus. Claro que naquele caminho de Jericó a Jerusalém, Jesus ali vai fazendo uma catequese com os seus, e ele percebe aquela situação, como é que as pessoas estavam procurando seguir o Mestre, seguir Jesus, e tem alguém à beira do caminho, à margem da sociedade, passando por necessidade, gritando, e os que se diziam com fé, não é, e que seguia Jesus, procurando seguir os passos do Mestre, tentam calar a voz daquele cego. Diante, evidentemente, que de tantas pessoas, talvez tanto barulho, Jesus escuta uma única voz, a voz daquele cego que gritava, né? Filho de Davi, tem piedade de mim. Né? E Jesus se volta para os seus discípulos e para aquela multidão, para diante do cego e convida os que caminhavam com ele a chamar o cego e apresentar o cego até onde ele estava, né?
de tal forma que as pessoas se voltam para o cego e diz: levanta-te, Jesus te chama, não é? E o que fez aquele cego? Diz que ele jogou a capa, jogou o manto, né? Quer dizer, ele jogou toda aquela sua segurança fora, com toda a confiança, ele se jogou diante de Jesus, sabendo que ele poderia fazer algo por ele, não é? Ele poderia fazer muito por ele, e como de fato fez, né? Fez com que ele readquirisse ali a visão e pudesse caminhar com as suas próprias pernas, tendo aquela visão espiritual. As pessoas viam fisicamente, mas não percebiam a dor humana, não tinha aquela sensibilidade humana. Sabe que muitas vezes faz com que a gente reflita sobre essa nossa caminhada. Quantas e quantas vezes a gente também fica à margem da vida, da sociedade, por causa das nossas cegueiras. A cegueira, ela pode acontecer por situações ou por pessoas que tentam nos cegar, que tentam nos deixar insensíveis ao sofrimento humano, às realidades difíceis pelas quais passam a humanidade, não é? Se a gente olhar um pouco a história da igreja, a caminhada da igreja, a gente vai percebendo quantas tribulações, quantas dificuldades foram enfrentadas. Nos últimos tempos vocês têm percebido, não é, sobretudo bem recente, ataques com relação à igreja. Pessoas com, não é, as suas palavras tentam desacreditar aqueles que caminham a cada dia procurando fazer o bem. Sabe, se a gente não tiver cuidado, a gente vai estar nessa multidão dizendo que segue Jesus, mas na verdade a gente tenta calar aqueles que gritam por dignidade, né? A igreja está sempre a serviço da vida, porque ela se inspira sempre em Jesus Cristo. Ele nos ensinou de como a gente deve peregrinar por este mundo e como nós devemos lutarmos pela vida com dignidade, né? Então a gente precisa refletir sobre essas questões. O cego, portanto, ele traz algumas lições para nós. A primeira delas é que nós não podemos nos desanimarmos diante daqueles que querem nos desencorajar. Não desanime diante dos que te desencorajam, não é? E o mundo está cheio de pessoas que procuram desencorajar os que estão fazendo bem, os que estão buscando a fé, os que estão alimentando as suas vidas com bons projetos, não é? Os que estão buscando a Deus constantemente. Não falta pessoas que tentam desencorajar, né, aqueles que fazem o bem. Se aquele cego não tivesse sido persistente, insistente, ele teria ficado ali mesmo à beira do caminho. Quanto mais tentavam calar a voz do cego, mais ele gritava: Filho de Davi, tem piedade de mim. Aquela multidão tentava desencorajá-lo, mas ele sabia que diante daquela situação, daquele impedimento, ele precisava gritar mais forte. É o que deve fazer aqueles e aquelas que fazem o bem. Quanto mais se ataca, mais a gente deve gritar, mais a gente deve lutar, mais a gente deve buscar a força em Deus, para que assim a gente não caia na tentação de ficarmos desanimados e até continuarmos com a cegueira espiritual. Jesus veio para nos iluminar, dar esta visão espiritual, perceber as coisas. Nós estamos neste mundo, né? Tem gente que diz assim: você só reze, padre, só reze, e pode deixar que a outra situação aqui a gente resolve tudo, pode matar, pode fazer o que quiser, não se meta, não é? A igreja não tem que se meter com relação a isso. Jesus poderia ter feito a mesma coisa: esse cego daí, chama os médicos para curá-lo, chama alguém aí que tem habilidade com relação a isso, eu vou só ensinar o povo a rezar. Seria uma oração, não é, dos alienados, não é? Seria uma oração assim que não produziria vida. E nós, como cristãos, estamos inseridos na realidade deste mundo. O evangelho é sempre um evangelho encarnado. Por que é que nós não podemos opinar sobre a vida, sobre as realidades deste mundo, se nós estamos inseridos neste mundo? É preciso tomarmos consciência disto, né? Que o evangelho ele precisa ser de fato encarnado, uma palavra de Deus que produza vida e vida em abundância, que eu repito.
Portanto, é preciso perseverar. E perseverar significa insistir até alcançar, não é? Quantas e quantas pessoas desistem logo diante das primeiras dificuldades, não é? Não tem aquela perseverança. Aquele cego, ele teve a perseverança, ele continuou insistindo, porque ele sabia muito bem que Jesus poderia fazer alguma coisa por ele. E nós sabemos que Deus faz muito por cada um de nós, quando nós também perseveramos. O Senhor pode fazer o que o homem não pode, não é? Que o homem não pode fazer. Aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. O cego tinha essa convicção. Aquilo que era impossível para os homens se tornava possível para Deus, e por isso ali Jesus pôde fazer muito, exatamente por causa da fé daquele homem. Não abandone Jesus depois de receber a bênção. É outro ensinamento, outra lição que nós tiramos desse texto das Sagradas Escrituras. Depois que aquele cego foi curado, ele continuou a caminhada com Jesus, ele seguiu Jesus. Lembrando que Jesus estava em caminhada de Jericó para Jerusalém. Ele seguiu Jesus. Quantas e quantas pessoas, ao receber o milagre, abandonam Deus, né? Abandonam a igreja, não quer deixar mais Deus ser Deus. E nesse aspecto tem muita gente querendo controlar até mesmo como Deus deve fazer, como Ele deve agir. E nesse aspecto tem gente que perde a fé, porque quando Deus não faz da maneira que a pessoa dita como é que Ele deve agir, marcando até o horário, aí a pessoa diz: eu não vou ter mais fé neste Deus, porque Ele não fez, não é como eu pedi, como eu determinei. Isso aí é uma fraqueza na fé, né? Diante da dificuldade, é aí que nós temos que insistir e persistir. Aí que nós temos que nos apegarmos a cada dia a Deus. Não foi isso também que fez este cego do texto do Evangelho? Ao receber a bênção, ele não abandonou as coisas de Deus. O ser humano às vezes cai numa situação difícil, não é? Às vezes fica doente, aí se apega com Deus, não é? Dia e noite. Mas aí quando fica bom, pronto, não é? Aí volta a situação novamente, se distancia de Deus, quer dizer, abandona a Deus, né? É preciso termos consciência, ao recebermos a bênção, é preciso perseverarmos cada vez mais nesta fidelidade ao projeto de Deus, né? A fé daquele cego é outro aspecto importante. Só foi possível a realização daquela cura por causa da sua fé. Por isso Jesus, tua fé te curou. Tem gente que quer receber primeiro o milagre para depois ter fé, não é? Eu já falei tanto sobre isso aqui, e é um aspecto assim bem presente, por isso a gente repete, porque no nosso trabalho pastoral a gente conversa com as pessoas e vai percebendo nas entrelinhas que a pessoa quer primeiramente receber, não é? A bondade de Deus, os milagres, para depois acreditar. Não é assim. Primeiramente a fé, não é? Primeiramente esse gesto salutar da fé, para depois a gente receber o milagre, né? Sem determinar o tempo, né? Porque o nosso tempo é diferente do tempo de Deus, e Deus é muito paciente, não é? Para que o milagre aconteça requer, portanto, uma dedicação. O nosso Deus, Ele não é um Deus mágico, Ele não faz as coisas assim de um momento para outro, de uma noite para um dia. Poderia fazer, mas Ele tem paciência, inclusive com as nossas fragilidades, com os nossos pecados. Imagine se Ele não tivesse paciência com as nossas fragilidades. Como seríamos, né? Diante das situações difíceis, diante dos pecados pelos quais passa a humanidade. Mas Ele tem sempre paciência, né? E para encerrar, a gente escutou a primeira leitura, que também o profeta Jeremias, nesse mesmo propósito de um Deus libertador, recorda sobretudo, não é, o Deus que acolheu aqueles e aquelas que estavam exilados, retornando, não é? Assim como Ele nos acolhe, oferecendo uma vida nova, oferecendo a salvação. Esse aspecto da libertação, ele faz referência sobretudo à libertação, os que voltavam do exílio e que agora estavam sendo convidados ao louvor,
a ação de graças, a alegria, não é? Assim somos nós. Quando nós caímos nas situações de exílio, né, de pecado, de miséria, Deus nos convida à alegria, a retomarmos a casa de Deus, a retomarmos as coisas de Deus. Quando fazemos o mal, que não é para ser feito mal, não é? Mas infelizmente o ser humano é frágil, cai na tentação de fazer o mal, a gente precisa voltar a fazer o bem. E esse voltar a fazer o bem é exatamente o que provoca em nós essa grande alegria, a certeza de que nós nascemos para fazermos o bem, para construirmos a paz, para levarmos essa palavra de libertação àqueles e àquelas com os quais nós mantemos um certo relacionamento. O bom cristão, nos tempos em que nós vivemos, é preciso, sobretudo, ter respeito para com os outros. Respeitar os outros. Diante de propostas de guerras, é preciso a gente também ter aquela ousadia de oferecer o outro lado, a paz, oferecer a vida. E às vezes não se tem respeito para com aquela maneira que o outro pensa, né? A gente vê os ataques no mundo de hoje. Quando alguém propõe um mundo de guerra, aí tem alguém que diz: olha, não é por aí. O Evangelho não ensina assim. Nós propomos a paz, aí são atacados, né? Só porque propôs uma outra maneira. A gente tem que respeitar os outros, né? Se eu estou propondo um mundo de guerra, por que é que eu não aceito o outro propor também um mundo de paz? Não é? A gente vive num mundo em que precisamos dar testemunho, sobretudo, essa questão do respeito ao outro, respeitar o outro, respeitar as instituições, respeitar a igreja, respeitar a família, não é? Respeitar todos aqueles que peregrinam por este mundo, fazendo este caminho, né? E todos nós desejamos um dia alcançarmos a salvação, alcançarmos a vida eterna. Então que Deus nos dê a coragem de, neste mês dedicado às missões, podermos levar esta palavra de vida nova, esta palavra de libertação, com base nas Sagradas Escrituras, nos textos escutados, na palavra de Deus, que é colocada todos os dias para aqueles e aquelas que procuram seguir os seus passos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.